lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He again, everybody. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me, He talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. Let this great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands. Porque Ele primeiro me amou. Deus o abençoe, irmão Neville. O sétimo selo continua. O irmão Branham originalmente não liberou o conteúdo dos parágrafos 261 a 374. Em contrapartida, continuou na segunda-feira, 25 de março de 1963, com os parágrafos 377 a 414, como o encerramento autorizado da fita, o sétimo selo, a ser distribuída naquela ocasião. It'll be a good thing that he doesn't know anything about it. Because if he did, then he would impersonate that. That's his tricks in doing things. So therefore, God has made it so hid to the whole world, even to heaven, that there is no way of understanding it, only as God will reveal it Himself. Será uma boa coisa que ele não saiba nada a respeito, porque se soubesse, então ele o personificaria. Essa é sua maneira ardilosa de fazer coisas. Portanto, Deus tornou isso tão oculto para o mundo inteiro, até mesmo para o céu, que não há como entendê-lo, somente à medida que Deus revelar Ele próprio. Now I want you to notice tonight that in the sixth seal, there was a threefold purpose of the sixth seal. There was a threefold purpose of the horse riders. There's been a threefold purpose and all these things. That brings us back to a 3 and a 7 again. See? 7 seals, 7 vials, and so forth. Now, in 3s and 7s is God's number in His mathematics of revealing His Word. Agora, quero que note esta noite que no sexto selo houve um propósito tríplice do sexto selo. Houve um propósito tríplice dos cavaleiros. Houve um propósito tríplice em todas estas coisas. Isso nos traz de volta a um 3. E um 7 novamente. Veja, 7 selos, 7 taças e assim por diante. Agora, em 13 e 7 são os números de Deus em sua matemática de revelar a sua palavra. Now, you notice like in the riders, there was 3 horses went out. One of them was a white one.
one was a red one was a black one. And then in the fourth horse, why, all of them is mixed together. See, a threefold purpose. Agora nota-se quanto aos cavaleiros, agora que houve 3 cavalos que saíram. Um deles foi branco, um foi vermelho, um foi preto. E então no quarto cavalo, ora, todos estavam mesclados nesse. Veja, um propósito tríplice. Now, God did the same thing. God did the same when He sent out His line, which was His word, to combat the Antichrist. Then we find out that He sent out the ox during the time of the tribulation period, the sacrificial animal, and in this tribulation period, that's all the people could do. It's just work, slave, and offer themselves for a sacrifice. Agora, Deus fez a mesma coisa. Deus fez a mesma coisa quando enviou seu leão, o qual era a sua palavra, para combater o anticristo. Então verificamos que ele enviou o boi durante o tempo do período da tribulação, o animal sacrificial. E neste período de tribulação, isso era tudo que o povo podia fazer. Era só trabalhar como escravo e se oferecer como sacrifício. Then we find out in the next age, which was the Reformer's age, God sent out the wisdom of a man-like head on the beast, which was a power that went forth in the Reformers. Então verificamos na era seguinte que foi a era dos reformadores. Deus mandou a sabedoria de um homem, uma cabeça à semelhança de homem no animal, que foi o poder que saiu nos reformadores. Now, did you notice? No wonder that the people of these days still live in the hangover like it was from the Reformers' age, because they just see it in the ecclesiastical way of looking at it, and they see it in the way that the seminaries just taught it. That was God's way at one time, but we've lived to pass that. Now we're into the age of the eagle, the revelation, to be revealed, the whole thing. Agora, você notou? Não é de se surpreender que as pessoas destes dias ainda vivam do remanescente, de como foi na era dos reformadores, porque elas só enxergam da maneira eclesiástica de ver isso. Elas enxergam da maneira que os seminários têm ensinado. Essa foi a maneira de Deus em certa época, mas no momento que vivemos isso já passou. Agora estamos na era da águia, a revelação a ser revelada, a coisa inteira. Now compare this with Revelations, the 10th chapter, verse 1 to 7. And we'll see here in this Revelations, the Revelations here 10, 1 to 7, that in the days of the sounding of the seventh angel's message was to finish up all the mysteries of God. Agora compare isto com Apocalipse capítulo 10, versículos 1 a 7. E veremos aqui nesta revelação, as revelações aqui, 10, 1 a 7, que nos dias do toque da mensagem do sétimo anjo era para se cumprirem todos os mistérios de Deus. Now, we find out also in this that the sixth seal now being opened, it was for a threefold purpose. Now, here was the purposes. The first thing was that the sleeping virgin had to go through the tribulation period for purification. She had to be purged of her sins of unbelief and rejecting the message. This she was done in the tribulation period. Agora nós verificamos também, quanto a isto, que o sexto selo, agora sendo aberto, foi com um propósito tríplice. Agora aqui estão os propósitos. A primeira coisa foi que a virgem adormecida tinha de passar pelo período da tribulação para a purificação. Ela tinha de ser purificada dos seus pecados de incredulidade e por rejeitar a mensagem. Isto lhe foi feito no período da tribulação. We see they wind up over here in Revelation 7, between the 6th and 7th chapter here, that she had been purged and she had been given her robes. Now she's not the bride, but it's a church. Vemos que aparece aqui em Apocalipse 7, entre os capítulos 6 e 7 aqui, que ela tinha sido purificada e recebeu suas vestes. Agora, ela não é a noiva,
mas é a igreja. The pure people that didn't have the opportunity maybe to receive the message, or in some way that they were blinded by these false prophets, and they didn't get a chance, and yet they're really sincere in heart, and God knows their heart, and here they're purged during this time. As pessoas puras que não tiveram oportunidade, talvez, de receber a mensagem ou de alguma outra maneira que foram cegadas por estes falsos profetas. E elas não tiveram oportunidade e ainda assim são realmente sinceras de coração. E Deus conhece o coração delas. E aqui elas são purificadas durante este tempo. You notice another purging kind. That's for Israel. When she gathers, that's the second fold. God purges Israel in the tribulation period. Out of the millions that will gather there, there will be a selected 144,000. And they will be purged also. God's purging Israel. Note isto, outro tempo de purificação que é para Israel quando se reúne. Esse é o segundo propósito. Deus purifica Israel no período da tribulação. Dos milhões que se reunirão lá, haverá 144 mil selecionados e eles serão purificados também. Deus está purificando Israel. Notice, there is a whole earth is to be purged. There will be such a thing that the moon, stars, and all nature will be purged. You see what it is? The earth is renewing herself, being purged, getting ready for the millennium. The millennium's coming up. And see, everything that's got any filth in it is to be purged during the sixth seal. Note, há uma terra inteira que há de ser purificada. Haverá tal coisa da lua, as estrelas e toda a natureza serem purificadas. Está vendo o que é isto? A terra está se renovando, sendo purificada, aprontando-se para o milênio. O milênio está se aproximando e, veja, tudo o que tem alguma sujeira em si há de ser purificado durante o sexto selo. Now do you notice on the opening of this seventh seal, it's also in a threefold mystery. This one I will speak and have spoke, that it is the mystery of the seven thunders. The seven thunders in heaven will unfold this mystery. It'll be right at the coming of Christ, because Christ said no one knew when he would return. Agora, você nota? A abertura deste sétimo selo também está em mistério tríplice. Este falei que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu revelarão este mistério. Será exatamente na vinda de Cristo, porque Cristo disse que ninguém sabia quando ele voltaria. Did you notice when the Jews asked him that? When we compared the scripture here with Matthew 24 with the 6 seals, the 7th seal was left out. Because, you see, Christ said only God himself knows, not even the angels. No wonder it wasn't even written. You see, they hush, nothing take place then. Angels don't know it. Nobody knows when he's coming. But there'll be 7 voices of these thunders that will reveal the great revelation at that time. Você notou quando os judeus lhe perguntaram isso? Sabe, quando comparamos a escritura aqui com Mateus 24, com os 6 selos, o 7º selo foi omitido. Porque, veja, Cristo disse, só o próprio Deus sabia, nem mesmo os anjos. Não é de se surpreender que ele nem mesmo tenha sido escrito. Veja, eles silenciaram. Nada aconteceu então. Anjos não conhecem isto. Ninguém sabe quando ele virá. Porém, haverá 7 vozes destes trovões que revelarão a grande revelação naquela ocasião. So I believe to us who, if we don't know it, and it won't be known till that time, but it will be revealed in that day, in the hour that is supposed to be revealed in. So the thing for us to do is to be reverent before God and serve Him and do all that we know how to do and live good Christian lives. Deste modo, eu creio, para nós que, se não conhecemos isso, esse é nós,
isto não será conhecido até aquele tempo, mas será revelado naquele dia, na hora em que deve ser revelado. Assim, o que devemos fazer é ser reverentes diante de Deus e servi-lo, e fazer tudo o que saibamos fazer e viver boas vidas cristãs. Here now we find that the sixth seal has been opened to us. We see it, and we know that this seventh seal cannot be broke to the public until that hour arrives. Aqui, agora, nós verificamos que o sexto selo foi aberto para nós. Nós o vemos. E sabemos que este sétimo selo não pode ser aberto para o público até que aquela hora chegue. Now there was some reason that God let this seven voices be thundered, because it must come. See, we find that Christ the Lamb took the book in his hand and he opened that seventh seal. But you see, it's a hidden mystery. No one knows it. But it right along with what he said, no one would know he's coming. Agora, houve alguma razão para que Deus deixasse estas sete vozes soarem como trovão, porque tem de vir, veja, nós verificamos que Cristo, o Cordeiro, segurou o livro na mão e abriu aquele sétimo selo. Mas, veja, é um mistério oculto. Ninguém o conhece. Todavia, isto acompanha o que ele disse. Ninguém saberia da sua vinda. They also would not know about this seven thunder mystery. So you see, it's connected together. That much we have an understanding of it today, because the rest of it is all unfolded, but this is not unfolded. But sitting in my room, and I heard this, or not heard it rather, but seen it unfold to this seven thunders. Now, that's as far as we can go, right there. Eles também não saberiam acerca deste mistério dos sete trovões. Portanto, veja, estão interligados. Desse tanto nós temos entendimento hoje, porque o resto disso está todo revelado. Mas isto não está revelado. Mas sentado em meu cômodo, e ouvi isto, ou não ouvi, melhor dizendo, mas vi se revelar até estes sete trovões. Agora, é até aí onde podemos chegar, aí mesmo. And I trust that each and every one of you will serve God and do that which is right and love Him all your life and serve Him, and God will take care of the rest. E agora espero que todos vocês sirvam a Deus e façam o que é certo, e o amem a vida toda e o sirvam, e Deus cuidará do resto. Now, we have in the completion here now, by the grace of God, all the mysteries of the six seals that's been sealed up, and we understand and know here that the seventh seal is not to be known to the public. Agora nós temos, na conclusão aqui, agora, pela graça de Deus, todos os mistérios dos seis selos que foram selados, e entendemos e sabemos aqui que o sétimo selo não é para ser dado a conhecer ao público. Now His coming, at the hour of His coming, when the destruction of the earth, you know, He said there, what will be the sign of the coming of the end of the world? In Matthew 24, there where they asked Him that question. Agora, a sua vinda, na hora da sua vinda, quando a destruição da terra, você sabe. Ele disse ali, que sinal haverá da vinda do fim do mundo? Em Mateus 24, ali onde lhe fizeram essa pergunta. He went down to that. He told about Israel being gathered as a nation in the 31st verse of Matthew 24:31. But then he started off on parables, see? Ele chegou até aí. Ele falou acerca de Israel ser reunido como nação, no versículo 31 de Mateus 24:31. Mas então ele começou a falar em parábolas. Veja. Then you see there, learn a parable of the fig tree. When you see it putting forth its buds, why, you know spring's nigh. And then when you see this coming to pass, then know the time is nigh. See Israel gathering in its own homeland. Então você vê Aprendei esta parábola da figueira. Quando a virdes brotando os seus renovos, ora, sabeis que a primavera está perto,
E então, quando virdes isto acontecendo, então sabei que o tempo está perto. Veja, Israel se reunindo em sua própria pátria. But you notice he omitted the revelation of this seventh seal. And here when the seventh seal, when he opened it, he also omitted it again. See? So we see that it is a complete mystery. Therefore, the hour is not yet for this mystery to be known. Therefore, we're this far, and the rest of it will be known right around about the time that Jesus appears on earth again for his bride, or whatever takes place at that time. Now, until that time, let's just all pray, live good, straight Christian lives, looking forward for his coming. Mas, note, ele omitiu a revelação deste sétimo selo. E aqui, quando o sétimo selo, quando ele o abriu, ele também o omitiu novamente. Veja, deste modo, vemos que ele é um completo mistério, portanto, ainda não é hora do mistério ser conhecido. Portanto, chegamos até aqui e o resto dele será conhecido bem por volta da hora em que Jesus aparecer na terra novamente para a sua noiva, ou o que quer que aconteça naquele tempo. Agora, até aquele tempo, vamos somente orar, viver vidas cristãs boas e retas, esperando pela sua vinda. And now if this tape would happen to fall into the hands of some persons, somewhere, don't try to make any kind of an ism out of it. The only thing you do, you just continue serving God. Because this great secret is so great that God wouldn't even let John write it. It thundered out, but he, knowing that promised us that it would be open, but to this time it isn't open. E agora, se esta fita vier a cair na mão de algumas pessoas, em alguma parte, não tente fazer qualquer tipo de ismo dela. A única coisa que você deve fazer, somente continue servindo a Deus, porque este grande segredo é tão grande que Deus nem permitiu que João o escrevesse. Isso soou como trovão, mas ele, sabendo disso, prometendo-nos que ele seria aberto, mas até o momento não está aberto. And now we are grateful to God for what He has showed us. I've been sitting in the room up there for 8 days, and the message that I have just got through explaining to you, many of you here will understand, and I promise that there was something going on spiritual all the time that I was sure you were missing it. And here's what it is. It's the absolute vindication of this interpretation of the Scriptures being sent of God. E agora estamos agradecidos a Deus pelo que nos mostrou. Estive sentado num cômodo lá por 8 dias e a mensagem que acabei de lhes explicar, muitos de vocês aqui entenderão. E prometi que havia algo acontecendo espiritual o tempo todo, que eu tinha certeza que vocês estavam falhando em ver. E aqui está o que é. É a absoluta vindicação desta interpretação das Escrituras sendo enviada por Deus. Because before we even went into it and I left to go west, the Lord showed me a vision one day about 10 o'clock one morning, and I come and explained it. Here that I'd seen it, didn't know what it was. It was a constellation of 7 angels. We remember that. You'll get it on the tape called, What Time Is It, Sir? Well, now that is exactly what you're seeing now. Porque antes mesmo que entrássemos nisto e eu partisse para o oeste, o Senhor me mostrou uma visão certo dia, por volta das 10 horas certa manhã. E vim e a expliquei aqui que eu a tinha tido, não sabia o que era. Era uma constelação de 7 anjos. Nós nos lembraremos disso. Vocês ouvirão isso na fita chamada Que Horas São, Senhor? Bem, agora isso é exatamente o que vocês estão vendo agora. The 7 angels, I was in the west. You remember the little bitty messengers? They went east. The second messengers, the doves, a little bit larger bird, they went east. And then I looked, they was with me all the time. That is that first and second pull.
Os 7 anjos, eu estava no oeste. Vocês se lembram, os pequeninos mensageiros, eles foram para o leste. Os segundos mensageiros, as pombas, pássaros um pouquinho maiores, elas foram para o leste. E então olhei, estavam comigo o tempo todo. Isso foi aquela primeira e segunda puxada. Now, the third came from the west, sweeping forward with great terrific speed. And they picked me up. That was coming back east with the mystery of these 7 seals, just like it said in Junior Jackson's dream that the Lord let me interpret for him there. On the inside of that pyramid, there was white stone that wasn't written on. Agora, a terceira veio do oeste, movendo-se rapidamente à frente com grande e incrível velocidade. E eles me levantaram. Isso estava voltando para o leste com o mistério destes 7 selos, exatamente como foi dito no sonho de Junior Jackson, que o Senhor me permitiu interpretar para ele lá. No interior daquela pirâmide havia pedra branca, sobre a qual nada estava escrito. That's the reason I had to go west to connect with these angels' message to come back here to reveal it to the church. Remember I said the next things that happened to me here at the church? That's just exactly. Essa é a razão por que eu tive de ir para o oeste, para me pôr em contato com a mensagem destes anjos, para voltar aqui para revelá-la à igreja. Lembrem-se, eu disse, as próximas coisas que acontecerem serão aqui na igreja. É exatamente isso. Another thing, I want you to notice what taken place. And if you're listening to the tape of the what time is it, sir, you will notice that one angel was very notable to me. The rest of them just seem ordinarily. But this angel was a noted angel. He was to my left in the constellation in the form of a pyramid. Outra coisa, quero que note o que aconteceu. E se você está ouvindo a fita Que Oração, Senhor, você notará que um anjo era muito notável para mim. Os demais simplesmente pareciam normais, mas este anjo era um anjo notável. Ele estava à minha esquerda na constelação em forma de pirâmide. And remember, it was in the pyramid where the mysterious white rock was not written on. And the angels took me into that pyramid of themselves. The mysteries of God known only to them. And now they was the messengers that come to interpret that pyramid, or that message of the secret of these 7 seals which lays within inside the pyramid. E lembre-se, foi na pirâmide onde a misteriosa rocha branca sobre a qual nada estava escrito. E os anjos me levaram para dentro dessa pirâmide formada por eles mesmos, os mistérios de Deus dados a conhecer somente a eles. E agora, aqueles eram os mensageiros que vieram interpretar aquela pirâmide, ou aquela mensagem do segredo destes 7 selos que se encontram dentro da pirâmide. Now the angel was to my left would really be the last or 7th angel if we would count them from left to right, because he is on my left, me looking to him towards the west, him coming towards the east would be on the left side, so that would be the last angel's message, very notable. Agora, o anjo que estava à minha esquerda seria realmente o último, ou o 7º anjo, se os contássemos da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda, eu olhando para ele na direção oeste, ele vindo na direção leste, estaria ao meu lado esquerdo. Assim, essa seria a mensagem do último anjo, muito notável. Remember how I said he had his head back and his great sharp wings and how he flew right to me? Now that is the 7th seal. It still is a notable thing. And we don't know what it is as yet, because it's not permitted to be broken. Lembra-se de como eu disse que ele tinha a cabeça para trás e as grandes asas agudas, e como ele voou direto até mim. Agora, este 7º selo. Ainda é uma coisa notável. E estamos
não sabemos o que isto é até agora, porque não foi permitido ser aberto. But now, each one of you in the meeting has noticed that what a meeting it's been. Everybody just seemed to be right on the end of their seat. Everybody standing around here at 1 and 2 o'clock in the afternoon, waiting for the doors to open to get up here in the front, standing around the walls, cramped limbs, and everything. Mas agora cada um de vocês no encontro notou isso, que foi um encontro extraordinário. Todos pareciam estar em suspense, e todos de pé aqui em volta, a 1, 2 horas da tarde, esperando abrirem as portas e chegar aqui na frente. De pé em volta das paredes, pernas com cãibra e tudo mais. What is it? It's been the Holy Spirit sending down these messengers, and they have been revealing it to us. And then notice how it's dovetailed with the Word exactly. Que foi isso? Foi o Espírito Santo fazendo descer estes mensageiros, e eles estiveram revelando isto para nós. E então note como se encaixou com a palavra, exatamente. And then to let you all know that this is truth, he foretold it about 2 months now or more before it ever happened, that when I went west not knowing it, come back here with the interpretation as he has given it. E então, para fazê-los cientes que isto é verdade, ele o predisse cerca de 2 meses agora, ou mais, antes que acontecesse, que quando fui para oeste, não sabendo disso, voltei aqui com a interpretação conforme ele a entregou. I remember in the vision, he never told me one thing in the vision when he took me up. I was scared, afraid I was going to die, be killed in an explosion. You see, they could not do it. The interpretation come just as I had need of it. That was in the room, and I gave it out just as he gave it. Agora lembre-se, na visão, ele nunca me disse nada na visão quando me levou. Eu estava assustado, temendo que fosse morrer, ser morto numa explosão. Veja, eles não podiam fazê-lo. A interpretação veio exatamente quando precisei dela, que foi no cômodo. E eu a anunciei exatamente como ele a deu. Now you see, friends, visions doesn't fail. They're always perfect. They're just exactly true. Now the vision plus the Word plus the history plus the church ages and all blend together. So I could truly say that to the best of my understanding and according to the Word of God and the vision and the revelation, the interpretation thereof is thus saith the Lord. Agora vejam, amigos, as visões não falham. Elas são sempre perfeitas. São exatamente verdade. Agora, a visão mais a palavra, mais a história, mais as eras da igreja e tudo encaixam-se. Assim, eu poderia verdadeiramente dizer que, de todo o meu entendimento, e conforme a palavra de Deus e a visão e a revelação, a interpretação disso é assim, diz o Senhor. Now may the Lord bless you all, each one, real richly, as we stand now and sing this good old song of the church. God bless you each one. Amen. Agora que o Senhor abençoe a todos individualmente, muito ricamente, enquanto nos pomos de pé agora e cantamos este belo corinho da igreja. Deus os abençoe a cada um. Amém. Deus os abençoe. Eu o amo. De todo o coração. Porque Ele primeiro me amou. Deus o abençoe, irmão Neville. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor,
the Prince of Peace, the mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me, He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace,